do Senhor. Então, para quem não me conhece ainda, não lembro meu nome, eu sou a Larissa, né? Vocês costumam ver mais o meu esposo aqui pregando, estava trazendo escola bíblica, mas o pastor fez esse diálogo convite só para colocar no grupo dos professores e é isso aí, né? A gente não pode negar, né? A obra do Senhor é assim, mas vai ser bênção. Eu queria que vocês abrissem a revista de vocês na página 27. É o capítulo 6, né? Vamos falar com ele de Jacob. E gostaria que vocês deixassem aberto também o Provérbios capítulo 30. Esse é o tema que nós vamos. O provérbio que vai ser trabalhado hoje. Amém? Antes de tudo, a gente vai orar. Amém. Pai querido Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu mais esse dia, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que nós cometemos até aqui, Senhor amado. Por aqueles que ainda, infelizmente, nós cairemos, Senhor, mas que a tua graça, Pai, consegue nos restaurar. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, e eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações, Pai, para ouvir a porção da tua palavra que o Senhor separou para nós hoje. Te agradeço por cada um que já chegou e que o Senhor guarde, Senhor, aqueles que ainda estão a caminho. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse capítulo, né, a gente tem falado sobre sabedoria nessas últimas semanas, né, desde que a gente iniciou essa revista. E, a princípio, a gente tem falado sobre os provérbios. E aí a gente está chegando já no fim de provérbios, né? E nesse capítulo 30, a gente tem uma frase que resume esse capítulo, que é essa que está projetada aqui no telão. Ela fala o seguinte: para a manutenção da ordem social ameaçada pela ganância dos ímpios, é necessário que pecadores redimidos vivam em verdadeira sabedoria e obediência a Deus. Essa frase, ela vai trazer para a gente, ao longo do estudo, né, ela resume que ao longo do estudo nós vamos ver o que Agur traz no provérbio, falando sobre as pessoas que se acham sábias e na verdade não são, porque não encontraram a verdadeira sabedoria que só pode ser revelada através de Deus, né? Do Senhor Jesus. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de duas pessoas, dois homens, que eles foram cientistas do nosso tempo. Alguns de vocês podem até conhecer. O primeiro, Albert Einstein, né? Muito se ouviu falar aí na escola sobre esse cientista. Ele revolucionou a forma como as pessoas entenderam a física, enfim, ele teve várias implicações no nosso dia até hoje, inclusive. E aqui, mais próximo de mim, um outro cientista que se chama Stephen Hawking. Ele também foi muito conhecido. Esse daqui é mais recente, ele morreu em 2018. E ele também criou teorias, né? Criou teorias que reverberam aí no nosso dia até hoje. No final do estudo, a gente vai voltar a falar sobre esses homens. O que a gente precisa entender é que os dois foram considerados os homens mais inteligentes do mundo, né? Cada um na sua época. Einstein, na sua época, durante a Segunda Guerra Mundial, e Stephen Hawking já mais próximo da gente. Ele morreu em 2018, ainda como o homem mais inteligente do mundo. Pode passar, Pietra, por favor. Só um detalhe, gente. Volta para mim, rapidinho, Pietra. Esse Stephen Hawking, que é esse daqui, né?
ele criou uma teoria sobre a origem de tudo, né? Ele queria explicar como as coisas se deram. Ficou como teoria, até hoje ele morreu sem explicar como as coisas surgiram, né? Mas era um ateu, confesso, dizia que não existia Deus e que a ciência era maior do que Deus. Pode passar. É importante para a gente, nessa lição, entender que sabedoria e inteligência são conceitos diferentes. Enquanto sabedoria, né, enquanto inteligência está atrelada à forma como a gente raciocina, né, à forma como a gente aprende certos conteúdos, a sabedoria ela já está ligada à forma como você aplica essa inteligência. Porque existem pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábios. Nem todo ser humano inteligente ele é sábio. Porque a sabedoria ela é a forma como a gente aplica essa inteligência. Se a gente aplica ela para o bem, porque existem muitas pessoas que aplicam a inteligência para o mal, né? Então é importante que a gente entenda. Porém, apesar disso, né, a inteligência, a gente não pode descartar a inteligência da nossa vida. É importante a gente estudar, entender, aprender e submeter essa inteligência à sabedoria divina. É isso que a gente vai ver hoje. Bom, no final a gente vai ver o que foi essa inteligência desses homens diante da sabedoria de Deus. Nessa temporada de estudos sobre a sabedoria, precisamos entender que existe essa diferença entre a sabedoria e a inteligência. E o livro de Provérbios, que temos estudado, trata justamente sobre a sensatez de viver a vida, sobre aplicar a inteligência de um modo sábio. Quando a gente para estudar Provérbios, é importante que a gente tenha em mente que existem orientações, conselhos que vão direcionar a nossa vida, né? Direcionar o nosso modo de viver a uma vida sábia. E entrando na revista, a gente pode ver o seguinte. E ele começa a falar sobre quem foi Agur. Se vocês verificarem aí na Bíblia de vocês, vai estar escrito no início lá, né, sobre as palavras de Agur. Mas quem foi esse homem? Ele fez esse salmo, mas quem foi, né? Pode passar. O capítulo 30 de Provérbios ele foi escrito por Agur. E a revista nos diz que existe uma linha de pensamento que considera ele ser Salomão, né, ou o pseudônimo de Salomão, mas também existem linhas que consideram que Agur era um sábio do Oriente. Eu coloquei ali no resumo e a gente vai ler a parte A, o pseudônimo de Salomão. Sempre houve controvérsias a respeito de quem seria Agur. A mais antiga é a de que Agur era só um outro nome de Salomão. Uma linha de raciocínio leva para esse lado. Mas, em contrapartida, o que é mais aceito e o mais recente, os estudiosos mais recentes acreditam, é que realmente Agur era um sábio. Só que ele não era de Israel, era um sábio do Oriente, que não estava no meio do povo, né, de Israel. Na parte B, a revista fala o seguinte. O consenso dos estudiosos recentes é entender Agur como um sábio do Oriente, certamente não israelita. E aí, caminhando, né, o que a gente precisava saber era, sobre Agur era isso, ele era um homem sábio, e a gente viu que os provérbios, nem todos são de Salomão, mas passaram pelo crivo ali de Salomão para ser aceito ou não dentro do livro de Provérbios. Na parte 2 da revista, já que a gente vai ler o capítulo 30 ao longo do estudo, ok? Na parte 2 da revista e no texto de Provérbios 1 ao 6, nós vemos por que as palavras de Agur foram aprovadas por Salomão. Vamos lá, na parte 2 fala o seguinte, um certo trecho. Ele declara sua ignorância completa, Agur, né, falando de Agur, e a busca pela verdade, que só foi encontrada no Deus da palavra. Acompanhe comigo lá agora em Provérbios 30, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 6 nesse momento.
Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, mas tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus túmulos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nesse início, Agur vem falando sobre a grandeza de Deus. Ele começa a observar a natureza e entender quem estendeu os céus, quem tomou nas mãos as águas do mar. Ele começa a observar a natureza e ver a imensidão de alguém que criou todas essas coisas. E nesse ponto, ele se parece muito com as palavras de Jó, lá no capítulo 28, se eu não me engano, que Jó começa a falar sobre isso. Quem deu fundamento à terra, quem deu fundamento, perguntando sobre os planetas, como é que eles se sustentam. Então, o discurso era muito semelhante. Ambos resolveram falar sobre a grandiosidade de Deus, e a sua sabedoria. Porque quem mais inteligente do que Deus que poderia manter todas essas coisas em ordem? Quando a gente vai ler sobre o universo, sobre essas coisas, a gente entende que cada planeta está devidamente no lugar que precisava estar. Se estivesse um pouquinho fora, ia ser uma desordem absurda. E tudo está lá conforme Deus quis. E que sabedoria é essa, que colocou cada coisa no seu devido lugar? As palavras de Agur muito se assemelham às palavras de Jó. Ambos expressam a necessidade que o ser humano tem da sabedoria divina. Sem entender que é Deus, que tem toda essa sabedoria, o ser humano ele vai correr atrás do vento o tempo todo, tentando, como aqueles homens, que tentavam explicar a teoria de tudo até hoje, existe só teorias sobre a origem do universo, não conseguem comprovar, porque a origem de tudo está em Deus. E enquanto eles não se voltam para Deus, não encontram essa verdadeira sabedoria, estudar, desvendar mistério e não dá em nada. Vamos lá. A sabedoria sobre a origem de tudo, mas tanto Jó quanto Agur reconhecem que sozinhos somos incapazes de encontrar essa sabedoria. Agora a gente vai ler lá na parte 2, as últimas frases do lado esquerdo. A verdadeira sabedoria tem como ponto de partida a revelação de Deus. É na luz dele que vemos a luz. Salmos 36, 9. Eu achei esse salmo muito bonito. Vamos chegar até lá. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, 9 diz o seguinte: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. A gente vive sobre inúmeros mistérios sobre a vida, sobre o universo, e somente a luz de Deus pode nos revelar grandes coisas, como diz aí no Salmo 36, Agur ainda reconhece a sublime liberdade que a palavra nos proporciona. Ele, por ser estrangeiro, sente-se agraciado por esse conhecimento. Lá na revista fala o seguinte: Agur pede a Deus modéstia e demonstra um coração agradecido por tudo que Deus tem provido. Provérbios 30, versículo 7. Vamos ler lá. Ele fala o seguinte: duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deixe nem pobreza nem riqueza. Dá-me um pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor?
ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Até aqui no capítulo 9, no versículo 9, ele vem falando, pedindo a Deus que não o deixe subir a cabeça, né, como a gente fala, a sabedoria suba a cabeça. Agur era um homem sábio, né, só que ele não considerava isso maior do que a sabedoria de Deus. Ele era humilde e reconhecia que sem Deus ele não encontraria a verdadeira sabedoria. Apesar de sábio, somente diante da palavra de Deus, ele conseguia levar uma vida que pudesse transformar essa sabedoria que ele tinha numa sabedoria bíblica, né? Uma sabedoria que levaria ele a ter uma vida próspera e enfim. Vamos lá. Segundo aqui, na parte 3 da revista, passa para mim, na parte em que eu falo sobre a... Isso. Aí. Só um resumo disso que eu já falei. Agur era um homem sábio que não pensava em si mesmo ou na sua sabedoria mais do que convém. Sua sabedoria reside em colocar toda a sua confiança em Deus e na sabedoria divinamente revelada, não em sua própria dicção, como eu falei. Ele era um homem erudito, um homem inteligente, mas ele não considerava isso maior do que Deus. Na parte 3 da revista e nos textos de Provérbios 10 a 17, podemos ver Agur exortando sobre a ganância. Vamos ler lá sobre essa parte, né? A partir do versículo 10. Pergunta 10. Não calumnieis o servo diante do teu Senhor, para que aquele não te amaldiçoe e fique culpado. Há daqueles que amaldiçoam o seu pai e que não bendizem sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles que altivos são os olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujas queixas são facas, que para consumirem a terra dos aflitos e os necessitados entre os homens. Até aqui. Vamos seguir até o 17. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos do que zombam do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro o arrancarão e pelos pintões da água serão comidos. Aqui nessa parte 3, ele está nos alertando sobre a ganância, né? A ganância dos homens. Lá na parte A, da terceira parte da revista. A ganância leva a humanidade a desprezar os limites determinados por Deus, que para os indivíduos cheios de ambição, egoístas, parecem cadeias insuportáveis. Os ímpios, eles estão dispostos a passar por qualquer limite que seja. Se para o seu bem for necessário maltratar um escravo, ou a gente viu esses dias um filme, 2 anos de escravidão, um filme bem pesado, e a gente via que para os senhores, né, daqueles escravos, bastava uma coisinha assim para eles serem chicoteados. Então os ímpios, eles sobrepõem a natureza humana. Se para eles é bom chicotear uma pessoa, é assim que eles fazem, né? E a revista fala disso. Não tem limites para o ímpio que é ganancioso. Se precisar maltratar, se precisar tirar a comida de um pobre para que ele fique mais abastado, ele assim o fará. Porque é um homem que, por vezes, tem inteligência, mas não é sábio. Né? Segundo aqui, como resultado da ganância, Agur fala sobre inversão de valores em seguida. Na parte B, onde tem a ordem social, a gente destacou o seguinte: após apresentar a ganância como um perigo, Agur parece nos dizer que ela perverte ou quebra princípios divinos. Ele se utiliza de vários fenômenos facilmente observáveis da vida comum para chamar a atenção sobre a ordem estabelecida por Deus, sobre como os seres humanos interferem nessa ordem, causando angústias e crises, sobre o
da sabedoria à luz. Vamos ler os versículos 18 e 19. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem como uma donzela. Estudando sobre esses versículos, eu identifiquei o seguinte, que ele traz isso para a gente como um mistério. Porque quando o navio ele passa no mar, aquele caminho não fica rastro, né? Assim como a cobra e assim como o rastro da ave no céu. Eles não deixam rastros. E assim também o homem como uma donzela. Aí ele começa também, em seguida, a falar sobre o caminho da mulher adúltera, né? Na mulher adúltera ele começa a falar sobre o quão pervertido é o caminho. Que a mulher adúltera ela não se opõe a destruir uma família. Ela se farta e em seguida vai para outra, enfim, sem nenhum temor, né, de destruir uma família. E aí a gente volta, ele vai falando isso sobre exemplos dessa ganância, como essa ganância do ímpio ela perverte os valores. E a gente vê isso muito claramente nos nossos dias, né? Essa inversão de valores. Ele fala também sobre, segundo ainda os versículos, sobre a ordem que para a gente é estranha, um escravo virar rei, né? Ele não está falando sobre questões que acontecem, como foi lá no antigo, né, com José e tudo. Não, mas daqueles que usam de maldade para conseguir essa virada de chave. Não é natural para a gente, né? Em nenhum momento ver um escravo virando rei, uma serva virando senhora da sua, outrora senhora. Então não é natural. E a ganância, ela traz essas questões, né, de inversão de valores. Segundo aqui, vamos lá para o versículo 21 ao 23, que era justamente essas questões que eu falei, versículo 21 ao 23. Sobre 3 coisas estremecem a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Os versículos 21 a 23, ele continua trazendo essas questões que perturbam a ordem social. Dos versículos 24 a 31, somos levados a observar a sabedoria de pequenos seres e a elegância, força e dignidade de outros seres. Vamos ler, 24 a 31. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os alganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em banco. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Outra versão fala sobre lagartixas, né? Nesse versículo 28. Há 3 coisas que têm passo elegante, versículo 29. Sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, e que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, que não se pode resistir. Ele começa a fazer observações da natureza e para trazer para a gente que até esses pequenos animais, né, como é a formiga, têm sabedoria. E aí leva a gente a olhar para essas coisas também, enxergar na natureza aquele que de sabedoria que Deus colocou neles ali, né? De liderança, no próprio leão. Por fim, na parte 4 da revista, finalizamos com a conclusão de que Agur encontrou somente em Deus e na sua palavra o que precisava para satisfazer os seus anseios. Vamos ler lá a parte que fala na página 30. Vou continuar aqui um pedacinho na 29. A preocupação do sábio é que reconhecer uma ordem estabelecida por Deus reflete uma humildade
que a ordem estabelecida havia sido destruída, toda certeza, temos a certeza de que Deus está no seu trono. Lá no Salmo 11, né, Davi vem falando que as coisas não estão tão bem quanto ele queria, mas ele recorre a Deus para que fosse levantado, né, e para que ele mantivesse a confiança. Então, todo nesse Deus que estava no trono, independente da ordem social, está tudo uma bagunça, como a gente vê hoje. Ordem social, tudo uma bagunça, mas o que a gente precisa entender é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua no trono, reinando, independente das circunstâncias que a gente vive, né? Qual o nosso papel a partir... Vamos ler lá o versículo 31, para a gente finalizar aqui. Versículo 31, não, 32. Se procederem insensatamente em ti exaltares, ou se maquinares o mal, põe a mão na boca. Aqui no 32, ele vem falando que aquele que se exaltou, né, indevidamente, ele vem falando sobre ele ser humilde o tempo todo. E aí ele dá esse conselho. Se você foi, de alguma forma, exagerado e acabou se exaltando onde você não deveria, então coloque a sua mão. Ele traz uma repreensão. Ele mostra que você deve botar o seu pé no chão, né? Descer do salto, igual a gente fala. Ele traz esse alerta. Se você está se exaltando de uma forma imprópria, não o faça, né? Reconheça o seu pecado e volte a ser humilde. O nosso papel a partir desse conhecimento é buscar a sabedoria verdadeira através da palavra. Quando a gente olha esse texto de Agur, né, a gente precisa extrair dele que o conselho principal é a busca pela sabedoria na palavra. Aqui na parte 4, né, já no final, na última página, fala o seguinte: Agur tipifica muito a obra que Deus realizaria através do seu Filho Jesus Cristo. Sendo interpretado como um sábio do Oriente, ele encontra somente no Deus de Israel e na sua palavra o que precisa para satisfazer os seus anseios. Há uma representatividade de todos os povos em Agur, que vemos acontecendo parcialmente em Salomão. Essa passagem de 1 Reis é aquela cena lá, né, com a rainha de Salomão, que ela reconhece que Salomão era extremamente sábio. Deus havia estabelecido sua lei ou ordem social em Israel para que todos os povos pudessem testemunhar como o Senhor era sábio. Isso significa que, se o povo da aliança tiver uma vida cheia de sabedoria, os povos da terra conhecerão nosso Deus pelo nosso testemunho de santificação. Se nós, né, como o povo da aliança, buscarmos essa sabedoria verdadeira diante da palavra, e nós vivemos de modo sábio, o povo que está lá fora, todo mundo fala, né, quem está lá fora, a Bíblia que o povo lê, que o mundo lê, somos nós. Então, a partir do momento que a gente passa a ter uma vida com um proceder sábio, aquelas pessoas que estão lá fora e não leem a Bíblia, veem em nós, né, um Deus sábio. Quantas vezes a gente vai lidar com uma situação que todos falariam assim: não, mas você tem que fazer isso. E isso que você tem que fazer, você tem que se vingar, enfim. Em situações em que você acaba fazendo o que Cristo faria e você é julgado, né, como uma pessoa boa, enfim. A gente não está falando aqui sobre você abandonar seus direitos, não. Mas viver uma vida sábia de forma que você não prejudique o seu irmão, né? Que você não se coloque acima do seu irmão por conta de uma ganância, de um coração que tem a ganância, tem uma raiz de ganância. Então, Agur nos leva a pensar sobre essa sabedoria. E todo o livro de Provérbios, na verdade, se a gente for estudando, meditando paulatinamente, a gente vai entender que existem muitas orientações para o nosso dia a dia, de forma que você entende que você não está acima dos seus irmãos, e existem as formas, né, que ele vem lá nos orientando de ser humilde, de ser sábio. Então,
gente, ao longo desse tempo, né, estudando sobre sabedoria, o que a gente vem a entender, de fato, que a nossa vida precisa, que nós precisamos proceder, né, na nossa vida com uma sabedoria que vem do alto. Não é a gente se especializar, fazer N faculdades, N cursos para ser inteligente e não saber usar isso para a glória de Deus. Aqueles homens que foram considerados os mais inteligentes do mundo não foram sábios para alcançar essa verdade. Pode colocar para mim, Pietra, na última foto? Pode passar. Essa para a gente finalizar, né, como eu falei, que eu traria um resultado sobre aqueles homens que eu mostrei no início, Einstein, ele morreu com um grande remorso, porque através dos seus estudos, quando a gente fala, né, que inteligência é diferente de sabedoria, que a ganância corrompe as ordens, Einstein, ele morreu com remorso de ter sido um canal para a criação da bomba atômica. E aí, através dos estudos dele, né, continuaram evoluindo e a criação da bomba atômica matando tantas pessoas, que é uma ameaça até hoje. Né? As questões nucleares são uma ameaça até hoje. A gente fala ali, o Anderson brinca do botão vermelho lá da Rússia, que são armas nucleares. Né? E foi a partir dele, foi a partir dos estudos dele. A gente vê a inteligência que chegou, né? A inteligência que não é sábia. E ele falou essa frase. E a partir disso, né, como eu falei sobre o remorso, quando ele viu a destruição que a bomba atômica causou, ele passou a ser um defensor da paz. E aí ele falou essa frase de cérebro, né? Os humanos inventaram a bomba atômica, mas nenhum rato no mundo inventaria uma ratoeira. Falando sobre a maldade do coração do ser humano, que cria algo para matar os seus semelhantes, né? Que os ratos nunca fariam isso. E sobre aquele segundo homem que estava lá no início, né, jovem, inteligente, cientista, ele morreu sem nenhuma função dos músculos no corpo. Ele acreditava que a ciência estava acima de toda e qualquer religião, ele, como eu falei, matou, eu confesso, e ele morreu sem conseguir movimentar nem os olhos. Ele foi acometido aos 21 anos de uma doença chamada ELA, que é esclerose lateral amiotrófica, e ela vai paralisando os seus músculos dia após dia. Ele até teve uma vida um pouco maior do que os médicos disseram que ele teria. Ele conviveu 56 anos, se eu não me engano, com essa doença, mas era um homem que acreditava tanto na ciência, e enquanto a ciência não me deu nem um mínimo de conforto na vida. Irmão, então, eu trouxe esses exemplos justamente para que a gente compare, né? A inteligência de grandes homens foram considerados dois homens mais inteligentes do mundo, que não encontraram a verdadeira sabedoria. Certa vez, quando eu era adolescente, eu trouxe algo na escola sobre isso, sobre verdadeira sabedoria. E tinha um menino que era da minha sala, que ele era muito inteligente, muito assim. Curioso demais, então sempre estudou desde criança, em escolas boas. E ele falou para mim sobre inteligência, que inteligência superava qualquer religião, meio seguindo esse ponto, né? E aí uma vez eu falei para ele, cara, a verdadeira sabedoria não é a inteligência. E ele tomou aquilo dali para ele e encerrou o assunto. Poucos dias depois ele veio falar comigo aí, aquela frase que você me falou está me perturbando até hoje. Porque parece que tudo que eu descubro não chega em nada. Eu falei, é o que eu te falei, a sabedoria verdadeira não é inteligente. E ele
deseja. Amém, irmão? Amém. Vamos orar? Senhor Deus Pai, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pela obra que o Senhor iniciou em nós, Senhor, e há de terminar. Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos dê um coração humilde, Pai. Um coração humilde para reconhecer, Pai, que nada, nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência, Pai, ela está acima da tua sabedoria. Pai amado, traz para nós, Senhor, a realidade, Senhor, de que a tua sabedoria, Pai, ela é alcançável através da tua palavra. Pai, ajuda-nos, Senhor, a buscar incessantemente, Senhor, para que a nossa vida, Pai, venha refletir um Deus sábio, Senhor, que é o Criador de todas as coisas e a razão, Pai, pelo qual todas as coisas têm o seu lugar no universo. Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor um dia nos trouxe, Pai, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá-nos, Senhor, dia após dia, Senhor, sede, Senhor, por essa verdade, por essa luz, Senhor, que nós encontramos na tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, coloca os nossos corações, Senhor, redimidos, Senhor amado, à tua vontade. É o que eu te peço, Senhor. Eu abençoo a vida